Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo aqui a gente vai falar a respeito de uma casa assombrada por manequins. A versão da história fica por conta da Record, Portal R7, mesmo conglomerado do ET Bilu e da Grávida de Taubaté. E ela relata a respeito de uma casa abandonada que tem manequins que se mexem e luzes que acendem e barulhos estranhos. Então a vizinhança não gosta e vive reclamando, ninguém mora nessa casa. O lugar sempre tem manequins colocados na varanda, eles ficam lá o dia todo, mas no dia seguinte estão com outra roupa ou em outra posição. O dono nunca aparece. Os moradores das casas das imediações nunca viram esse dito dono, eles somente escutam ruídos estranhos, ouvem móveis sendo arrastados, luzes piscando, e isso é um mistério. A casa fica em New Hamburg, 1 hora de Nova York. É um lugar tão famoso que virou ponto turístico, embora muita gente não consiga passar perto. Os manequins têm tamanho natural, eles são vestidos com roupas típicas do século XIX e ninguém sabe exatamente por que os bonecos estão ali. As especulações envolvem desde gente que acredita que o lugar seja algum tipo de enigma que ainda não foi desvendado ou pegadinhas, mas se for uma armação, ela já dura anos porque a casa foi construída em 1845. A casa se chama John Lawson House por causa do nome do primeiro dono, foi abandonada no meio do século XX. Tem uns detalhes insólitos que são 2 tragédias na região. Um acidente de trem que deixou 22 mortos em 1871 e um incêndio que ocorreu posteriormente. Então a matéria aqui insinua que talvez os manequins se mexam por força sobrenatural porque, de acordo com a matéria, eles sempre ficam apontados para o local do acidente. Os bonecos sempre estão segurando algum objeto, como livros, copos e chapéus. Alguns vizinhos dizem que o segredo pode estar nesse livro. Se alguém entra na casa para ver o que está acontecendo, poucos tiveram coragem. Ok, ele não prossegue nisso. Mas quando vão até lá, vem um interior totalmente vazio e livros publicados recentemente, que não fazem sentido algum se o lugar é o tal enigma da casa. Eu acho que eles traduziram mal esse trecho. O que os vizinhos relatam é que ouvem ruídos de cadeiras e móveis sendo arrastados de dia e de noite. É claro que o povo exagera, mas a casa é conhecida por toda a cidade. Não tem nenhum vizinho que, sugestionado ou não tem uma história para contar. E esses casos sempre incluem uma luz misteriosa que se acende no interior da casa, ainda que ninguém more lá. E nos dias de chuva os manequins somem. De qualquer forma, o atual proprietário se mantém no anonimato, o local já foi manchetes de jornais, teve reportagem dizendo que era na verdade uma instalação artística, coisa que os vizinhos não concordam. Parece que o negócio já está longe do desfecho. Aqui a gente tem a página que está cheia de anúncios, evidentemente. Ela prossegue com algumas fotos do local, conforme você pode perceber, que mostram aí os manequins. Nessas fotos aqui especificamente não, mas aqui a gente tem um dos manequins lendo um livro e aqui a gente tem os próprios manequins que deram origem a essa matéria. E a Record termina dizendo que esses manequins lembram um caso que eles já contaram, o caso da La Pascualita, uma suposta filha do dono de uma loja que é usada como manequim. A Record aborda isso também, mas isso o E-Farsa já fez uma matéria, se você quiser você pode dar uma olhada, você vai ver que isso é simplesmente uma grande besteira. Eventualmente até pode rolar um vídeo. Então hoje a gente vai falar a respeito deste tema. Aqui a gente tem mais uma reprodução da mesma história, que mais uma vez menciona o que vocês já conhecem, apresenta aqui algumas fotografias dos manequins na varanda da casa. E aqui a gente tem a localização. Essa casa realmente existe, está marcada aqui no próprio Street View, no Google Maps, como John Lawson House. Vamos então entender, em primeiro lugar, afinal de contas, qual que é a história da casa. Vocês viram que eu mencionei um acidente de trem e um incêndio, esses 2 eventos trágicos. Vamos entender então exatamente se isso aconteceu ou não. Bom, essa casa é uma casa histórica em Nova York, você pode ler sobre nesse site aqui. Nessa região é um distrito histórico e aqui nós temos 3 construções. Uma delas é a casa na rua 9A. Essa casa na rua 9A é a própria casa de John Lawson, como a gente vai verificar. Essas construções foram feitas em meados de 1850, de acordo com a arquitetura da época, seguindo esse estilo. A casa na rua 9A foi construída no meio da década de 1840, mais especificamente por um cara chamado John Lawson, que é descendente de uma das primeiras famílias europeias que ocuparam a região. Pouquíssimo tempo depois, uma linha férrea foi construída. E hoje você pode ver claramente a linha férrea passando nessa região aqui. O primeiro evento trágico desses que eu mencionei ocorreria em 1876. Nesse ano, o que aconteceu foi mais ou menos assim. Um vagão de trem carregado com óleo vinha vindo. Aconteceu algum problema no meio do trem e os
Os funcionários tentaram alertar o maquinista, mas eles não conseguiam porque faltava um cabo de segurança que permitia uma comunicação. De qualquer forma, o trem acabou se soltando, parte do trem seguiu para frente, a outra parte descarrilhou. Um vagão de óleo ficou atravessado na linha férrea, inclusive pegando o outro lado da linha férrea, porque aqui nós temos uma linha de duas mãos, uma vai para o sul e a outra vai para o norte. Esse trem carregado de óleo vinha para o sul, mas o vagão se soltou e ele ficou sobre o trilho que ia para o norte. Acontecia que um trem carregado de passageiros seguia para o norte, colidiu com esse dito vagão cheio de óleo. Isso aconteceu em cima da ponte, essa ponte aqui, conforme vocês podem perceber, em cima do Wappinger Creek. Isso fez com que o vagão se incendiasse, a ponte se incendiasse, a ponte desabasse, os vagões caíssem no mar. Perdão, os vagões caíssem no rio, e a moral da história foi que 22 pessoas morreram com esse acidente. Depois, o próximo evento trágico acontece no dia 3 de maio de 1877. De fato, ocorreu um incêndio. Esse incêndio destruiu várias propriedades. Você pode ver aqui que ele menciona a destruição de um hotel, da loja do Meyer e 3 outras casas na região, com uma perda total de $35 mil. $35 mil hoje já parece bastante, considera que aqui a gente está em 1877, então esse valor corresponde a mais ainda. Porém, eu não achei nenhuma menção a mortes decorrentes desse incêndio. De qualquer jeito, a gente tem essa história envolvendo a casa. Ela é uma casa bastante antiga, hoje ela é uma casa histórica, e vamos então entender, afinal de contas, quando que os manequins apareceram ali no quintal da casa, porque a matéria aqui do R7 não deixa claro pra gente, afinal de contas, quando isso ocorreu, se isso não vem desde 1840, por exemplo. Pois bem, fazendo as pesquisas, a primeira menção aos manequins, estranhamente, acontece apenas em 2010. Isso aqui é uma página arquivada, essa página estava na Atlas Obscura, ela já foi apagada na versão original. Percebo que aqui a captura é de 2012, mas eu já vou adiantar para vocês que essa página é, na verdade, de 2010. Vocês vão entender o motivo daqui a pouco. Essa página aqui, então, menciona que tem uma pequena curiosidade em Nova York, que aqueles que moram perto da estação de New Hamburg poderiam conhecer. Essa página menciona praticamente tudo que a gente já conhece a respeito da casa. Menciona que tem manequins com acessórios, menciona que os vizinhos não percebem, não parecem saber nada a respeito dos atuais proprietários, menciona que em uma das vezes em que eles tiraram fotos da casa, as bonecas pareciam olhar para o rio Hudson e também para um prédio abandonado, conhecido como o único prédio histórico no quarteirão, que talvez até tenha sido o único que sobreviveu ao incêndio. É mencionado que à noite tem uma luz na cozinha, que dá para ver por baixo da porta da frente, e que em dias chuvosos os manequins aparentemente desaparecem. A página também traz uma galeria de fotografias. Essa galeria nos chama bastante atenção pela proximidade. Então você dá para perceber que a pessoa que tirou essas fotos, ela estava ali na varanda tirando a foto dos manequins. Mas a gente vai falar disso mais adiante. De qualquer jeito, essa é a primeira ocorrência. Não tem nada no newspapers a respeito dos ditos manequins, e não tem nada na internet antes dessa data a respeito também dos ditos manequins. De qualquer jeito, outras páginas foram surgindo para falar a respeito dos manequins. A gente tem aqui a Road Trips. Essa aqui está arquivada em 2017, porém é de 2015, conforme você pode perceber. Apesar da página já existir desde 2013, quando eu fiz a busca, eu também cheguei nessa informação. Aqui, ela simplesmente mostra as mesmas fotografias que a página da Atlas Obscura apresenta e as mesmas informações. E você percebe que isso é um padrão bastante curioso, porque as demais páginas fazem exatamente a mesma coisa. Todas elas trazem a mesma informação, talvez uma informação ou outra a mais a respeito da região histórica, mas a respeito dos manequins, elas trazem exatamente os mesmos detalhes e as mesmas fotos. Nenhuma dessas páginas que abordam o assunto ao longo dos anos trazem qualquer diferença, qualquer informação nova em todo esse tempo. Aqui a gente tem mais uma matéria de 2014 que faz exatamente a mesma coisa, e você pode ir avançando indefinidamente, você vai perceber que isso se repete. Aqui a gente tem uma matéria de maio que também faz isso, nenhuma traz qualquer tipo de informação nova. Essa aqui, por exemplo, sugere que os vizinhos possam configurar uma câmera ali, deixar a câmera ligada e ok, o mistério se resolve muito rapidamente. Porém, não tem nenhuma informação nova propriamente no que a gente está interessado, que é, claro, saber, afinal de contas, se mais pessoas visitaram a casa, ou se tem mais relatos dos vizinhos, ou se mesmo tem mais fotos que mostrem esses manequins em outros dias. Preste atenção nessa informação porque ela é importante. De qualquer jeito, aparece uma informação nova em dezembro de 2015, só que não é bem o tipo de informação que a gente espera.
Essa aqui, mais uma vez, é uma matéria falando a respeito dos ditos manequins, porém, ela termina dizendo que, de acordo com lenda urbana, e aqui realmente não dá para entender se Urban Legend seria na verdade o nome de algum site, de alguma página, ou se é simplesmente de acordo com a lenda urbana, apesar de que deveria ter um artigo precedendo Urban Legend, mas ok. A casa recentemente foi comprada por novos proprietários e tem equipes se movendo dentro da casa, então as coisas estão mudando nesse lar histórico. Talvez os mistérios sejam finalmente resolvidos depois de tanto tempo. Isso ocorreu em dezembro de 2015, como eu acabei de mostrar, 16 de dezembro, e depois a gente tem essa mesma informação sendo replicada na página da Atlas Obscura, que foi atualizada em algum momento aqui, provavelmente conforme está indicado em agosto de 2016, dizendo que, de acordo com um antigo vizinho que não revelou a nova localização, os manequins foram mudados para uma nova casa nas proximidades da rota 9W. Os manequins estão nessa propriedade dos antigos proprietários da casa de John Lawson, porém eles não estão visíveis na propriedade nova devido ao percurso longo da rota até a casa. Isso é tudo que a gente tem a respeito dos manequins. E aqui vem uma coisa bastante interessante. A matéria da Record menciona que o lugar é turístico, que um monte de gente vai e tudo mais. Porém, não é o que a gente observa. O que a gente observa é simplesmente um monte de página copiando e colando a mesma história que a Atlas Obscura publicou lá em 2010. Não tem resultados anteriores, como eu disse. Eu coloquei até 2012 aqui, partindo da premissa que isso seria 2012. Correto, 2010. De qualquer forma, não tem nenhum resultado a respeito disso. Pinterest, claro, sempre vai aparecer fora de lugar, mas fora isso não tem nada que mencione os ditos manequins. Aqui no Newspapers, então, será que ou o termo boneca ou o termo manequim pode aparecer junto? Então alguém comentando, alguém mencionando? Também não tem absolutamente nada a esse respeito. Quem quiser pode abrir, claro, cada uma dessas, mas você vai verificar que são falsos positivos, como de costume. Aqui no caso, a gente tem o termo John Lawson House, que provavelmente se refere à mesma casa de John Lawson que eu já abordei. Isso vai demorar um pouquinho para carregar, mas aqui tem a menção, e aqui depois tem Dolly, que ele acabou lendo como doll. É exatamente isso. Aqui aparece na lista de licenças de casamento, conforme está indicado, e aqui a respeito de processos realizados. Enfim, nenhuma relação. Aí depois aqui eu fiz a busca também no Twitter, até filtrei para antes de 2017, para ver se alguém comentava alguma coisa a respeito da dita dos manequins na casa de John Lawson. Também não encontrei resultado nenhum. Então comecei a investigar, afinal de contas. Será que esses manequins de fato ficaram lá todos esses anos? Será que esses manequins ficaram apenas uma única vez e só? E comecei então a avançar nessa pesquisa. E justamente em relação a isso, você pode pesquisar aqui por John Lawson House e você vai perceber uma coisa bastante curiosa. Todas as fotografias que aparecem aqui são as mesmas fotografias que aparecem no artigo de 2010 da Atlas Obscura. Vou passar aqui mais uma vez para você ver quais são as ditas fotografias, e aí você vai lá no Google e faz a pesquisa, você vai encontrar replay das mesmas fotografias, fotografia da casa sem manequim, que a gente vai falar disso daqui a pouquinho, e montagens feitas com as fotografias. Então aqui, claro, a moça fez o Photoshop dela na miniatura do vídeo, aqui são fotografias nada a ver, aqui mais uma vez é o mesmo manequim, só que com uma coloração diferente na fotografia, mas na prática é a mesma fotografia, e assim por diante. Enfim, não há novas fotografias dos manequins nessa casa, não há outros cenários além de duas cenas. Essa primeira cena, com os manequins aqui com esses tons mais azul, no caso desse trio de manequins, e essa aqui, que já tem chapéus, livros e outros objetos no cenário. Essas fotografias, como eu disse, vieram daqui, então eu comecei a fazer a pesquisa aqui. Para isso, você vai vir aqui na página da Atlas Obscura, vai exibir o código-fonte, vai mandar pra cá, bota pra quebrar a linha, é melhor. Aí dá Ctrl F, pesquisa por Gallery, deste jeito aqui. Aqui é simplesmente a galeria de fotos. Se você clicar em cada uma delas, você vai abrir numa nova guia cada fotografia dos manequins. Aí o que eu fiz, evidentemente, foi salvar essas fotografias. Cada uma dessas fotografias estão aqui. E aí eu fiz uma análise de metadados nessas fotografias para ver, afinal de contas, o que dava para descobrir. Perceba que aqui, bem claramente, a gente tem duas levas, digamos assim, de fotografias. A primeira leva é essa foto aqui, mais essas três. Elas foram tiradas na orientação paisagem, com esses manequins inclusive. E as próximas três são essas tiradas na orientação retrato. Vamos ver então, afinal de contas, o que a gente descobre na análise de metadados a respeito de cada uma dessas fotografias. Vamos falar então da primeira leva de fotografia, alguma dessas quatro. Vamos pegar essa aqui, mandar fazer, afinal de contas, análise de metadados e vamos ver o que ela revela pra gente. O que mais nos interessa
é justamente a data em que essas fotografias foram feitas. Ele vai, claro, processar o meu envio e ele vai dizer para mim, isso aqui é a data de modificação, mas o mais interessante é a data de criação, no dia 21 de agosto de 2010. A mesma data aparece para qualquer uma dessas outras 3 fotografias da primeira leva. Vamos pegar aqui então a nossa segunda leva de fotografias. Vamos pegar qualquer uma dessas, mais uma vez mandar fazer a análise, ele vai, claro, fazer um envio mais uma vez. E agora, aqui, a gente vai ter informação da data de criação, 23 de agosto de 2010. Em outras palavras, todas as fotografias que a gente tem dos tais manequins foram tiradas em 2 dias em agosto de 2010. Uma no dia 21 de agosto, outra do dia 23 de agosto. A gente não tem qualquer outra fotografia tirada em qualquer momento posterior que mostre esses ditos manequins, além, claro, desses 2 dias em agosto de 2010. A gente pode ir mais além, porém, infelizmente, não resultou em nada até agora. O que eu fiz foi vir aqui no crédito de uma das levas de fotografias, no caso da primeira leva, encontrei esse número, que é um número de um perfil no Facebook, transformei isso num próprio link de Facebook e cheguei no perfil dessa moça aqui, Madiha B, que na verdade é simplesmente uma das pessoas que contribuíram para a página, Madiha Batanié, conforme está indicado aqui. Essa moça, então, ela fez uma das fotografias quando ela visitou a casa. Eu mandei uma mensagem para ela perguntando a respeito de como foi a visita, de como que exatamente a coisa se passou, mas ainda não tive resposta e, por eliminação, eu concluí que as outras fotos deveriam ser do Nicholas Jackson. Eu também mandei uma mensagem para ele no Twitter, porém, até o momento eu também não obtive nenhuma resposta. Se eventualmente obter, eu vou atualizar vocês e vou dizer o que elas contaram. Agora, a gente tem um detalhe muito interessante que é justamente a forma como essas fotografias foram feitas. A gente vai aqui agora jogar o nosso bonequinho do Street View na John Lawson House. Por alguma razão ele não saiu, mas acho que agora vai dar certinho. A casa é essa aqui, atualmente ela tá belíssima, mas não é isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar na época, em 2012, que é a fotografia mais antiga. Vocês vão perceber que ela tá muito menos conservada nessa época, mas que ela tem aqui a varanda, onde os manequins ficariam. Perceba que não tem manequim nenhum, mas a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco. E aqui a gente tem um portão. Esse portão normalmente fica fechado. Nessas fotografias aqui, você pode notar que tanto a moça quanto o cara chegaram bem perto dos manequins. Eles entraram na varanda para tirar essas fotos. Então isso começa a levantar a suspeita de que talvez isso tenha sido simplesmente uma exposição, tenha sido simplesmente uma exposição de arte, algum projetinho de arte que foi feito nessa casa nesse dia. Aí eles abriram um portão, o pessoal foi lá, tirou as fotos, chegou quase do lado do manequim para você tirar uma foto perto do livro, assim, exatamente isso que você tem que fazer. Mas isso não seja a regra propriamente da casa. Por quê? Primeiro porque, como eu disse, ninguém foi lá visitar a casa e tirou foto depois, não tem nenhum registro disso. E segundo, pelos motivos que a gente vai ver agora. Eu já mostrei para vocês o Street View de abril de 2012, que mostra a casa sem manequim nenhum. E eu já vou mostrar para vocês agora um artigo de novembro de 2012, conforme está indicado aqui. Esse artigo, para você abrir, ele demora bastante para carregar, mas o artigo também menciona a dita casa de John Lawson, não mostra manequim nenhum nessa fotografia, e o único destaque é para uma cadeira de balanço que estava no quintal. Simplesmente isso. Cadeira de balanço aqui do lado da porta, e você até pode perceber a mesma cadeira de balanço aqui no mesmo lugar. Ou seja, ao que tudo indica, isso não foi uma exposição permanente, essa não é uma casa constantemente assombrada por manequins. Isso foi simplesmente uma exposição que foi realizada lá em 2010. Não sei, não dá pra gente dizer quanto tempo ficou. Os autores tiveram que chegar bem perto para tirar as fotos, mas não vingou, porque, conforme está aqui, simplesmente não tinha manequim nenhum depois, posteriormente. Vale ainda comentar mais uma coisa. A Record já afirma que os manequins sempre apontam para a direção em que aconteceu o acidente. Essas fotos aqui já mostram o contrário, porque a gente tem 2 manequins apontando para direções opostas. Então o acidente só aconteceu em uma direção. Então é mentira que os manequins sempre apontam para a direção do acidente, porque senão todos apontariam para o mesmo local. Mas a questão é, a gente tem uma varanda e essa varanda tem cadeiras. Quando você coloca uma cadeira numa varanda para simular uma cena, ou mesmo para decorar uma varanda, normalmente as cadeiras ou vão estar apontadas exatamente para frente, ou vão estar apontadas ligeiramente para um dos lados. Ninguém vai colocar uma cadeira virada para a parede, essa é uma ideia imbecil, e colocar uma cadeira totalmente apontada para um dos lados também não é uma ideia muito boa. Qual que é a moral da história? A moral da história é que a varanda está aqui,
Pra cá a gente tem o rio Hudson, conforme você pode checar, e pra cá a gente tem o fim do quarteirão. E pra frente a gente tem um mato, não tem nada especial aqui. A moral da história é, se você for colocar uma cadeira, essa cadeira não apontar exatamente pra frente, conforme eu fiz nesse mapa, essa cadeira vai apontar ou pro fim do quarteirão ou pro rio Hudson, você querendo ou não. Então, como a gente tem eventos trágicos associados com qualquer um desses lugares, é óbvio que os manequins vão apontar para um desses lugares, independente de se ser o objetivo dos donos da casa ou não. Isso é simplesmente garantido de acontecer. Vale lembrar também que o acidente não foi propriamente no rio Hudson. O acidente, conforme eu mostrei no mapa, aconteceu no cruzamento da linha férrea neste local aqui, não propriamente aqui, conforme é para onde as cadeiras apontam. Mas então, agora que a gente já percebeu que isso foi provavelmente só uma exposição pequena realizada em 2010 e que, na prática, as pessoas que tentaram ir lá ver os manequins provavelmente não viram manequim nenhum, tanto é que não mostraram fotografia nenhuma, vamos tentar entender, afinal de contas, quem que foi o responsável por isso. Para isso a gente vai usar informações públicas, claro, não vamos violar privacidade nenhuma, mas a gente vai vir aqui no Property Shark. Eu vou colocar que eu não quero o seminário. Aqui de graça você tem acesso aos detalhes de uma casa, eu queimei nessa casa aqui. Então vindo aqui, a gente vai encontrar, claro, a informação do Brooke e do Jesse. Porém, você vai perceber que eles compraram no dia 5 de agosto de 2015. Então, eu não sei se vocês lembram, mas é importante lembrar dessa página aqui. Essa página é de dezembro de 2015 e menciona que recentemente a casa havia sido vendida e que os novos proprietários, claro, não tinham nada a ver com o dito manequim. Mas quem então seria o verdadeiro dono da casa responsável pelos manequins? Para isso você vai vir aqui em documentos e você vai encontrar o nome de Scrivener Charles J, que vocês vão entender que o J significa Junior. O trem tá pitando, perdão. O Charles, na verdade, vendeu a casa em agosto de 2015, conforme está indicado aqui. Isso foi efetivado também em outubro de 2015, conforme a outra data indica pra gente, e ele é a pessoa que chama a nossa atenção. A gente vai então e faz aqui a busca por Charles Scrivener, e você vai achar um monte de gente no Arizona, no Colorado, na Califórnia, no Kentucky, no Texas e assim por diante. O que você vai fazer é dar um Ctrl F, pesquisar por Nova York, conforme eu acabei de fazer, e você vai chegar no nosso cara aqui. Ele é de Wappingers Falls, que é justamente o local que a gente está abordando. Charles H. Scrivener. Aqui você vai perceber uma informação de um endereço. 9 Main Street, New Hamburg, Nova York. Só que é simplesmente o nome da casa de John Lawson. Mas o que mais que eu quero mostrar para vocês de importante aqui? Eu quero mostrar, vou dar Enter aqui, essa propriedade aqui. Aqui no artigo da Atlas Obscura, ele mencionou que o novo proprietário havia ido para uma localização não informada na rota 9W. E aqui, propriamente, a gente tem um endereço na rota 9W. Vamos então pegar esse endereço e vamos tacar no Google Earth, pra gente ver, afinal de contas, o que esse negócio é. Vamos dar um Enter. Nova York, beleza, ele vai demorar um pouquinho para chegar lá, mas eventualmente ele vai chegar. Esse endereço, acho que conforme o próprio nome já indicou, fica nas proximidades da rota 9W. Aqui a gente tem a rota 9W, passando por aqui, e aqui a gente tem esse dito endereço. É uma casa que fica bem no meio das árvores, conforme deu para notar. Isso também faz sentido com o que a gente leu ali na Atlas Obscura, que ele tinha se mudado para um local que não fica diretamente visível da rodovia. De fato, você passando aqui, você não vai ver manequim aqui de jeito nenhum. Para isso você vai ter que usar as estradas aqui da região, que o Google não mostra, mas com certeza tem alguma, para chegar propriamente na casa. Então eu fui fazendo mais pesquisa para tentar confirmar, afinal de contas, essa hipótese, e eu cheguei a alguns resultados promissores. Eu achei um perfil no Facebook do Charles Scrivener, que ele não usa mais pelo visto, mas ele menciona no dia 30 de julho de 2010 que eles compraram 9,4 acres de terreno nessa semana. Eles estão tentando construir a casa dos sonhos dele, e dessa vez eles estão bastante compenetrados nessa tarefa. Quanto antes eles venderem essa casa, que no caso corresponde à própria casa de John Lawson, melhor. Aí no dia 16, inclusive, é dito que eles limparam o terreno e assim por diante. Então como que a gente testa se a nossa hipótese está correta? Se essa casinha aqui foi construída na mesma época que o Charles disse que iria construir uma casa, então essa é de fato a casa do Charles. Para isso a gente vai vir aqui na busca temporal. Eu vou tacar lá para 2006 e você vai ver que não tem casa nenhuma, só tem mato. 2009 não tem casa nenhuma, mais uma vez, só tem mato. 2011... tem uma clareira ali no local, isso já é bastante interessante. 2013 tem o que já parece uma casa, e aqui de fato o mato agora foi limpo e a gente tem, então, finalmente uma casa.
Moral da história, é nesse lugar que os manequins estão hoje em dia, conforme um vizinho confirmou para a gente. Algumas outras coisas que contradizem, claro, com o que a Record afirmou. Os vizinhos não disseram propriamente que eles têm a impressão dos manequins se moverem sozinhos e assim por diante. Isso foi simplesmente adicionado depois. O que foi dito é, a gente tem essa casa e os manequins às vezes se mexem. A gente foi tentar então confirmar, afinal de contas, quanto tempo esses manequins ficou, e tudo que a gente encontrou foi 2 dias no ano de 2010. A gente não tem como afirmar qualquer outra coisa a respeito disso, porque ninguém documentou, ninguém apresentou foto, ninguém apresentou nada do tipo. É claro que posicionar uma câmera iria mostrar os caras trocando o manequim. Do mesmo jeito que ninguém nunca viu os manequins sendo trocados, ninguém também nunca viu os manequins se trocarem sozinhos. Então você simplesmente não pode usar esse tipo de argumento. E a razão pela qual ninguém nunca viu de fato os manequins sendo trocados é porque aparentemente ninguém nunca se importou com ir lá. Talvez as pessoas que se importaram encontraram uma casa sem manequins, conforme a gente viu no Street View e na foto de 2012, e portanto, simplesmente isso não ganhou tração. Isso só ganhou tração na internet, com pessoas copiando e colando a mesma história. Eu também fiz mais uma stalkeada no perfil do Charles, e eu descobri que ele é um cara interessado em artes. Vários comentários aqui respondem pra gente, porém eu não achei, infelizmente, nenhuma menção aos manequins. Com isso a gente pode ir para as conclusões. As proporções ao redor desse mistério da casa assombrada por manequins foram bastante exageradas, porque isso provavelmente foi uma exibição temporária que alguém, ou talvez o próprio Charles, ou alguém relacionado a ele, realizou em 2010. Por quê? Porque essa história surgiu com esse artigo na Atlas Obscura, que trouxe as informações e as fotografias tiradas nesses 2 dias, 21 e 23 de agosto. Todas as demais replicações usam as mesmas informações e fotografias, e em 2012 a gente já vê que não tem manequim nenhum. Isso significa que desde 2010 até 2016, quando a casa foi vendida pro Fuentes, definitivamente ninguém trouxe nenhuma nova informação ou fotografia. Só copiou a matéria do Atlas Obscura, então é impossível afirmar qualquer coisa de fato sobre o comportamento dos manequins. Como eu disse, ninguém nunca viu os manequins sendo trocados ou se mexendo, porque ninguém foi lá para visitar o local e, afinal de contas, documentar por todos esses anos. E claro, não tem nada de especial na direção que eles apontam. Portanto, é bastante provável que essa tenha sido só uma exposição temporária, feita em 2010, como eu disse, ou pelo Charles Scrivener, ou por alguém próximo dele. O Charles era o proprietário do imóvel, vendeu esse imóvel e agora está, segundo um dos vizinhos, nas proximidades da Rota 9W, e essa localização aqui condiz perfeitamente com a localização que a gente procura. E a casa, claro, não é assombrada por manequins possuídos por espíritos dos mortos nas tragédias do passado. Isso é bonitinho, mas isso não faz sentido nenhum. Valeu por você que assistiu o vídeo, se inscreva no canal, daí a gente se vê. Falou!